Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento e Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 16. Nessas últimas 6 aulas, essa é a 6ª aula da sequência da distribuição de fases entre a fase dissolvida e a fase adsorvida. A fase dissolvida é a que está na fase água do solo, fase líquida, e a fase adsorvida que está na fase sólida. Nós estamos fazendo um desenvolvimento da teoria para podermos calcular, estimar o KD a partir de parâmetros de literatura com algumas informações do solo. Nós apresentamos na última aula o KOW e nós apresentamos na aula anterior, a aula de número 14, nós apresentamos a teoria de carbono orgânico, a aula número 15 e o KOW. Nessa aula de número 16 nós estamos apresentando a ligação entre as duas teorias. Como é que nós fazemos isso? Existe a definição. Na verdade, foi feito vários levantamentos para tentar relacionar o KOW, que era um dado de literatura pré-existente, que já existia em várias áreas do conhecimento, para a teoria do carbono orgânico, que foi definida através da fração de carbono orgânico presente no solo. Como é que foi feito? Foram determinados em vários sites a relação do carbono orgânico e foi feita uma distribuição para que a gente conseguisse, então, determinar a relação entre ambos. Várias teorias foram apresentadas, nesse curso nós vamos nos focar em uma única, um coeficiente intermediário, que é o coeficiente de partição ligado ao carbono orgânico, que nós vamos chamar de KOC, como apresentado aqui, e numa definição livre ele é a relação entre a hidrofobicidade e o coeficiente de distribuição. Por quê? Porque a partir do KOC nós vamos fazer uma relação com o KOW e vamos trazer tudo para o KD. Ora, eu tendo o KD e a fração de carbono orgânico, eu determino o KOC. O que nós vamos fazer é apresentar a teoria para cálculo e estimativa do KOC, determinando a fração de carbono orgânico no solo, que é extremamente fácil e barato de fazer essa análise. Tendo o KOC estimados, a gente estima o KD. Então, vários autores fizeram plotagens de vários valores de relação entre KD e KOW, né? Fomos plotando os valores de KOC e KOW, KOC e KOW, em função de contaminantes distintos. E tentamos então chegar em retas médias, relações que pudessem expressar a relação entre o KOW e o KOC para que nós pudéssemos trabalhar a partir daí. A relação mais aceita, ou uma das mais aceitas, é essa que nós temos aqui, dos autores Schwarzenbach e Westphal, apresentada em 1981. É uma relação que foi apresentada num gráfico log-log, foi feita uma reta média para a maioria dos compostos orgânicos. E a relação é essa, o log do KOC é igual a 0,72 vezes log do KOW mais 0,49. Com essa equação, a gente já pode ver que se eu for na literatura e procurar um valor de KOW, eu estimo diretamente o valor do KOC. Ora, eu tenho uma equação que me dá um valor de KOC a partir do valor de KOW. Ora, se eu tenho KOC e no laboratório eu consegui determinar a fração de carbono orgânico pela nossa equação anterior, eu estimei o KOC pela equação do Schwarzenbach e Westphal. Como fração de carbono orgânico eu determinei o KD, sem ter que recorrer àquela quantidade inicial de análises que nós apresentamos nas aulas anteriores. E eu determino de uma forma sintética e rápida esse valor. Com isso, eu consigo estimar a relação entre ambos. Existem várias outras equações que são muito aceitas. Se vocês pegarem qualquer programa de modelagem matemática de transporte de contaminantes em água subterrânea, eles já têm embutidos dentro de si algumas equações desse tipo. Existe a equação de Lima, a equação de Davidson, existem várias outras. A de Schwarzenbach é muito aceita, mas existem algumas equações para contaminantes típicos e que alguns modeladores escolhem para o seu uso. Nós trabalhamos com a equação de Schwarzenbach e Westphal, mas todas dão valores muito próximos e aceitáveis entre si. Como esses valores são estimados nos nossos trabalhos de campo, muitos erros estão envolvidos, os erros dentro dessa teoria são perfeitamente aceitáveis e nos permitem chegar a valores interessantes. O resultado é que nós podemos então estimar valores de partição a partir exclusivamente da medição da fração de carbono orgânico e da estimativa a partir da literatura
do KOC e, portanto, do KD. Com isso eu consigo calcular valores de quanto vai ficar no solo. Eu, na verdade, estimulo vocês a fazerem alguns exercícios, pegarem esses valores da literatura, vocês conseguem chegar no Google. Nós vamos fazer disponibilidade no site de alguns exercícios, se vocês quiserem fazer alguns exercícios, a gente vai disponibilizar para treinar esse cálculo e vocês vão ficar sabendo qual é o valor que fica no solo. O fundamento dessa teoria é que vai te dar um número extremamente interessante. Por exemplo, se nós pegarmos o benzeno, que é um composto relativamente hidrofóbico, quase hidrofílico, ele não é um composto muito hidrofóbico. Vocês vão ver, se vocês calcularem e estimarem o KD, que é aproximadamente 70% da massa do benzeno fica preso no solo. Então, você tem uma concentração de benzeno. O composto tem uma solubilidade relativamente alta. É um composto que a gente pode considerar que ele é relativamente hidrofílico. Ainda assim, 60% a 70% da massa do benzeno encontra-se em água. Se nós pegarmos o nosso benzoapireno, que foi um composto apresentado anteriormente, e nós fizermos um cálculo estimativa do KD, nós vamos ver que a coeficiente de distribuição do KD do benzoapireno mostra que ele fica praticamente todo preso no solo, porque ele é um composto extremamente hidrofóbico, ou seja, ele é um contaminante de solo. Através do KD e do uso organizado do raciocínio obtido dentro dessa coeficiente de distribuição, vai nos indicar na prática que contaminante eu devo usar quando eu vou fazer análise de solo ou quando eu vou fazer análise de água. Compostos extremamente hidrofóbicos, compostos hidrofóbicos não ficam em fase dissolvida. E não adianta eu gastar o meu dinheiro ou gastar o dinheiro do seu cliente para análise de água para compostos que não se encontram em água. Você tem que fazer análise de solo. Por quê? Se o composto é hidrofóbico, ele fica retido no solo. Esse é um conceito extremamente importante e que quando você passa a raciocinar com essas informações, você passa a sempre estimar a hidrofobicidade do composto antes de ir para o campo, você economiza na hora de fazer análise. Por quê? Porque ao invés de fazer análise de tudo para todos os compostos, você faz as análises específicas de acordo com a característica de cada composto. Com isso, nós conseguimos fechar a teoria do carbono orgânico e finalizando também a partição água-solo. Na próxima aula, nós vamos falar do fator de retardamento que está intimamente ligado a essa teoria e nós vamos mostrar para vocês os resultados de campo dessa teoria. Como isso importa, nós vamos desenvolver raciocínios a partir disso.